Como já estudamos em geografia, o mapa é uma representação visual de uma região, tipo esses que a gente via mais presentes nos nossos livros de geografia. Sendo assim, a cartografia é a junção de ciência e arte, com o objetivo de representar graficamente em mapas as especificidades de uma determinada área geográfica. Cartografia. Alguns exemplos de mapas, entre eles o mais conhecido por nós e de exemplo o Mapa Mundi. Bem, o mapa mundi é aquele que é uma representação do globo terrestre. Ele reúne continentes, ilhas, países, estados e cidades, e, geralmente as capitais. As projeções cartográficas. Existem vários tipos de projeções cartográficas, como a projeção conforme, equivalente, equidistante, cônica, Peters e cilíndrica. A projeção conforme. Nesse tipo de projeção, os ângulos do mapa são idênticos aos da Terra. As formas também não apresentam distorções, mas as áreas são diferentes e é necessário usar várias escalas diferentes. O ponto onde há menos distorção é a linha do Equador. Quanto mais longe dessa linha, maior a distorção. A projeção conforme mais conhecida é a Mercator, e não é uma imagem toda distorcida no sentido literal, como você deve ter pensado. E sim, distorção é o fato dos trechos dos mapas não serem representados de forma correta, devido à diferença, tipo esse que você está vendo no quadro. Sobre a projeção de Mercator, temos as seguintes características. Nesta projeção, os meridianos e os paralelos são linhas retas que se cortam em ângulos retos. Ela manteve as formas dos continentes, mas não respeitou as proporções reais. Nelas, as regiões polares aparecem muito exageradas. Favorece as desigualdades econômicas, pois amplia de maneira desigual e aumenta mais o hemisfério norte. Excelente para navegação, perfeita para os ângulos de formas. Coloca a Europa no centro do mapa, o eurocentrismo. A projeção equivalente. Nesse tipo de projeção, as áreas são proporcionais às da Terra, mas podem haver deformações nos ângulos e as formas são diferentes das reais. As áreas de Países Baixos são as mais proporcionais com essa realidade. A projeção de Peters é a mais conhecida entre as equivalentes e dá mais destaque às áreas do Sul, já que essas eram diminuídas na projeção de Mercator. Na projeção de Peters, temos as seguintes características. Alterou as formas para manter as reais proporções dos continentes. Apesar de deformar a forma dos continentes, essa projeção mantém a área proporcional dos continentes, mais próxima do tamanho real. Destaque ao continente africano no centro do mapa. A projeção equidistante. Neste tipo de projeção, a representação das distâncias é precisa. Ela usa de um ponto qualquer do planeta e mede a distância entre outros lugares e este ponto. É geralmente usada para definir rotas, sejam elas aéreas ou marítimas. Possui distorções nas formas e nas áreas continentais. Um tipo de projeção equidistante é a azimutal. Ela tem como ponto de referência um dos polos, geralmente o Polo Norte. A projeção cônica. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos, e os paralelos são arcos concêntricos situados a igual distância um dos outros. São utilizados para mapas de países de latitude média. A projeção cilíndrica. Esta representação é obtida com a projeção da superfície terrestre, com os paralelos e os meridianos, sobre um cilindro em que o mapa será desenhado. Lembrando que o planeta Terra é uma esfera e os polos são levemente achatados. A Terra não é plana. É isso!